Hoje eu quero te falar sobre um assunto que, via de regra, é extremamente desafiador para a maior parte das pessoas: criação de rotina. Muitas vezes a gente sabe, e eu arrisco dizer que na maioria das vezes a gente sabe que para criar uma vida mais organizada, mais alinhada com aquilo que faz sentido para a gente, em que a gente consiga ser feliz, atingir os nossos objetivos, a gente precisa de rotina. A questão é que a gente sabe que nem sempre é fácil a gente dar esse primeiro passo na direção de criar a rotina que a gente precisa, até porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então, se esse é o seu caso, fica aqui que esse vídeo é para você. Eu quero falar com você sobre como dar esses primeiros passos para criar uma rotina que caiba dentro do seu tempo e da sua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cristina e nesse canal eu falo sobre organização pessoal, produtividade compassiva, que é um conceito criado pela Thaís Godinho do Método Vida Organizada. Método, aliás, através do qual eu me certifiquei como mentora de organização e produtividade. Aqui a gente também fala sobre autoconhecimento, sobre autoamor, sobre como alinhar as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida num sentido mais amoroso e que a gente consiga, através disso, atingir os nossos objetivos. E como rotina é também sobre inspiração, como é que a gente se inspira para criar a vida que a gente quer? Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar, eu selecionei 17 livros da minha biblioteca, que eu vou te mostrar que são livros extremamente inspiradores, que eu vou lendo, relendo, às vezes passo um tempo sem olhar para ele, depois retomo, que vão me ajudando a também eu criar a vida que eu quero e rever as minhas rotinas. Então, sobre rotina, a primeira coisa que você tem que pensar é que criação de rotina não pode ser algo inflexível ou rígido. Rotina boa é aquela que cabe dentro das suas possibilidades, fazendo com que você consiga, a partir daí, criar um estilo de vida sustentável. E lembrando sempre que ela tem que ser flexível, ela tem que se adequar a época da vida que você está vivendo. Lembra que você não é a mesma pessoa quando você acorda e quando você dorme. Você não é a mesma pessoa na primavera, no verão, no outono e no inverno. Você não é a mesma pessoa com 20 anos e com 30 e com 50 e com 70. Então, a sua rotina, ela também tem que ir ao encontro da pessoa que você é na época da vida que você está vivendo. Então, primeira ideia que eu quero deixar aqui nesse vídeo sobre rotina. Ela tem que ser sustentável, ela tem que se adaptar à vida que você está tendo no momento em que você está pensando na sua rotina e ela tem que te trazer benefícios no seu dia a dia. Então, para começar a criar a sua rotina, eu quero que você pegue o seu caderno, folha de papel, lápis, caneta e anota, faz um texto, uma lista, aquilo que for mais orgânico para você sobre as coisas que são importantes na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa: se você ainda não sabe o que é importante para você, a criação de rotina vem depois. Primeiro você tem que saber aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. Se eu te perguntar assim, como é que é o seu dia ideal? Como é que é um dia que te permite terminar o fim do dia se sentindo bem, feliz, realizada? Como é que é? Você sabe responder essa pergunta? Isso é primordial. Se você não sabe o que é importante para você, o que tem valor na sua vida, começa por aí. Para te ajudar, eu vou te dar 5 camadas de informação sobre as quais você pode pensar para construir a sua rotina. E a primeira delas é pensar em manhãs produtivas. E veja bem, quando eu falo produtiva, eu não estou dizendo que você tem que ser aquela máquina de produzir coisas, que você tem que produzir enquanto os outros dormem. Não é isso. Produtividade aqui vai ao encontro daquele conceito que eu falei no início desse vídeo, que é o de produtividade compassiva, aquela que te considera na equação, com as suas energias, com os seus ciclos, com os seus altos e baixos. Produtividade é algo muito particular quando a gente está falando de criação de rotina, não quando a gente está falando na construção de automóveis. São duas realidades diferentes que têm que ser pensadas de formas diferentes. Mas aqui a gente está falando de produtividade pessoal, aquela suficiente para fazer a gente se sentir no final do dia
realizada com aquele dia. Porque afinal de contas, não é, gente? A vida é um dia de cada vez. Sobre as manhãs produtivas, penso o seguinte: talvez você queira começar o dia com um momento de silêncio, um momento de introspecção, em que você vai observar a sua respiração. Se você sabe meditar, que você vai fazer uma meditação ou vai fazer uma leitura inspiradora, uma leitura mais rápida, um exercício físico leve. Se você pratica yoga, por exemplo, você pode praticar uns asanas importantes que você já conhece. Você pode também fazer um exercício respiratório, enfim. Isso pode ser algo que faça parte desse conceito de manhãs produtivas sobre o qual eu estou falando. E pensa o seguinte: esse tempo que você vai se dar, ele pode ajudar a estabelecer qual vai ser o tom do seu dia. E normalmente ele é um tom mais positivo, quando você começa com mais quietude, já não começa com muito ruído. Pensa sobre isso para construir uma manhã produtiva. Um segundo aspecto importante para pensar, se você está querendo construir essa rotina mais amorosa consigo mesma, é você pensar no seu horário de trabalho. Imagina que você tem um trabalho que exige foco. Você pode pensar em adotar uma ferramenta de foco onde você permaneça em foco durante um determinado tempo e faça intervalos de relaxamento. Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro que fala sobre isso, em que a gente se concentra 25 minutos numa determinada ação, numa determinada tarefa e depois descansa 5. Imagina que você tem que estudar. Imagina que você está escrevendo um livro. Imagina que você é dona de casa ou dono de casa e precisa fazer uma faxina na casa. Pensar em dividir o seu trabalho em blocos de tempo pode ser algo que estruture a sua rotina de uma maneira mais organizada e que te dê aquela sensação de que você está no movimento, que você está no fluxo. A terceira coisa que eu te proponho a pensar para a criação de rotina é em justamente atividades de relaxamento. Quando você estiver fazendo o seu planejamento semanal, que você inclua na sua semana momentos para você praticar hobbies, coisas que você gosta. E pode ser o que você quiser. Pintar, tocar um instrumento, fazer uma caminhada, fazer um exercício, o que você gosta de fazer. Algo que você encare como um hobby. Coloca na sua semana, fazendo parte da sua rotina, momentos em que você vai parar para simplesmente fazer algo que você gosta, que você sente prazer. Sabe aquelas coisas que você faz que te desligam do mundo, que fazem você esquecer da hora, do tempo? Esse tipo de coisa. Por isso é que eu disse lá no início do vídeo da importância de entender aquilo que tem valor para gente, aquilo que é importante para gente. Criação de rotina começa por aí. A gente se compreendendo, a gente se entendendo para criar a vida que a gente quer. E ainda sobre esse terceiro ponto, quando você inclui na sua rotina mensal, semanal, diária, momentos mesmo que curtos de relaxamento, você consegue equilibrar de forma mais harmoniosa o seu lazer e o seu trabalho. Quarta coisa que eu quero que você pense na criação da sua rotina: cuidados pessoais. E isso vai muito ao encontro da terceira, né? Atividade de relaxamento, que é não se esquecer de reservar um tempo para cuidar de você, para cuidar só de você. Imagina, você vai incluir na sua organização semanal preparar suas refeições, pensar nas suas refeições, refeições que sejam saudáveis, adiantar algum trabalho que possa fazer com que você se mantenha dentro de um registro alimentar que você sabe que te faz bem. Praticar exercícios também é um cuidado pessoal. Essas atividades, elas são fundamentais para você manter o seu bem-estar. E o quinto aspecto sobre o qual eu sugiro que você pense na criação da sua rotina é planejamento e reflexão. No final do dia, reserva um tempinho para refletir sobre como foi o dia, como correram as coisas, se você conseguiu fazer aquilo que você tinha se proposto a fazer. E se você não conseguiu, por favor, não entra numa de se culpar. Eu falo com conhecimento de causa o quanto isso pode ser tóxico e pode minar completamente a nossa energia de criação, a nossa energia de movimento. Então, é fazer uma reflexão sobre como é que foi o meu dia.
E se você quiser, escreve. Isso eu recomendo vivamente. Escreve num caderninho, tem o hábito de ter um caderninho onde você vai escrever sobre como foi o seu dia. Pensa numa coisa, é crucial você ter uma abordagem à criação da sua rotina que seja compassiva. Não se culpe se você não conseguir fazer tudo aquilo que você quer logo de primeira. Qualquer mudança que a gente se propõe a fazer na vida leva tempo e tem que ter paciência. Eu sei que não é fácil ter paciência. E vou abrir um parêntese aqui para partilhar com você algo muito pessoal que está acontecendo na minha vida agora. Eu estou com 2 tendinites, uma em cada braço. Então você pode imaginar como é que isso não inviabiliza muita coisa. E com todas as pessoas com quem eu falo, com a fisioterapeuta, com a minha personal trainer, com outros professores de ginástica, quando eu vou comprar um creme na farmácia, todo mundo me diz a mesma coisa. Ih, tendinite, é? Tem que ter paciência. Tendinite, pois é. Aí isso cura, mas paciência. Tendinite, né? Já tive tendinite. Olha, haja paciência. Portanto, paciência. Você vai encontrar obstáculos e tenta olhar para esses obstáculos como algo para você recalcular sua rota, para você rever as suas escolhas, para você pensar nos caminhos que você está adotando. Os obstáculos servem para isso também. Pensa neles como algo que pode ser positivo, não algo que te congela e que faz voltar à estaca zero. Pensa sempre que a ideia é construir uma rotina que caiba dentro do seu tempo e que funcione a longo prazo. Lembra também que rotina não tem que ser um conjunto de regras rígidas e inflexíveis. Rotina tem que justamente conseguir espaço, você tem que criar espaço na sua rotina para você se readaptar, para você se recalcular quando os obstáculos aparecerem, porque eles vão aparecer. O que rotina nos proporciona? Quando a gente deslizar, quando a gente viajar na maionese, quando a gente não conseguir fazer aquilo que a gente se propôs, aquilo que a gente sabe que é importante para a gente tem para onde regressar. Para a nossa rotina, para aquele conjunto de informações que eu já entendi, de encaminhamentos, de caminhos que fazem bem para mim. Rotina é esse norte. Sempre que eu me perder, eu me pego na minha rotina, eu sei para onde voltar. Eu volto para minha rotina. Eu espero sinceramente que essas ideias que eu deixei aqui, elas possam te ajudar a começar a criar sua rotina, a rever a sua rotina ou mesmo rever o seu conceito de rotina. E lembra, começa por refletir sobre aquilo que é importante para você. É essa informação que vai servir de base para você criar a rotina que vai te levar para o lugar que você quer. Lembra que cada pequeno passinho conta e a gente está junto aqui nessa jornada. Qualquer coisa, conta comigo. Cuide-se bem. Tchau!